Para a gente, a principal função da boca é manter o eixo postural da espécie. E de acordo com está a sua boca, está a sua coluna diretamente ligada um ao outro. Então a biocibernética busca basicamente a interrupção dessa tensão para uma melhor harmonia entre a boca, o corpo e a mente. Cibernética, na verdade, hoje em dia está taxado com algo robotizado, informatizado, mas na verdade não é. Se você pega um dicionário para ler o que significa cibernética, é a ciência da comunicação, que pode ser usado tanto em seres vivos como em máquinas. Então, bio seria vida, cibernética comunicação e bucal boca. Então, biocibernética bucal é a comunicação da vida com a boca. Então, ela foi idealizada na década de 60 por um dentista brasileiro chamado Mário Baldani. Ele, na época, via dentistas na ferrovia. Ele pegava um trem e ia parando de cidade em cidade. Numa dessas cidades tinha um médico que falava assim, quando o paciente apresentava alguma patologia que não havia medicamentos na época para tratar, ele fazia o quê? Ele mandava extrair os dentes e colocar prótese. E o Mário começou a estudar que depois que ele arrancava os dentes e colocava prótese, as patologias melhoravam mesmo sem medicamento. E aí ele começou a estudar por que isso acontecia na verdade. Ela trabalha com um conceito em que a principal função da boca, na verdade, não é só a fonação, a estética, a mastigação, a trituração, como é dito habitualmente. Para a gente, a principal função da boca é manter o eixo postural da espécie. Então, de acordo com como está a sua boca, seu sistema estomacoedenático, está a sua coluna e sua postura. E isso vai repercutir em vários âmbitos, no processo físico, no processo comportamental, no processo respiratório, no processo digestivo, de acordo com a sua arcada bucal e a relação maxilo-mandibular. A cultura que a gente está submetido hoje em dia, através das normas, das instituições, das igrejas, das religiões, isso vai causando tensão no ser humano desde que ele nasce. E essa tensão repercute na boca. Então existe um apertamento bucal, que é chamado como bruxismo, que vai repercutir nessa área da articulação. Logo depois vai repercutir aqui nessa área da região cervical e aqui na área da região temporal, causando enxaquecas constantes. Então a biocibernética busca basicamente a interrupção dessa tensão para uma melhor harmonia entre a boca, o corpo e a mente. Quando nós nascemos, a criança nasce sem dentes. Então, de acordo com a deglutição que ela vai tendo, que deveria vir através do processo de amamentação, que hoje em dia já não é utilizado tanto por causa da normatização, da cultura que vai deteriorando o ser humano na verdade. Quando você começa o processo da amamentação de forma correta, você tem um desenvolvimento de todo o sistema estomatognático. E você vai desenvolvendo, através da língua, a arcada dentária onde vão nascer os dentes. Então a criança nasce sem dentes e ela não anda. Quando começa a nascer os dois dentinhos de baixo com 6 meses da criança, ela começa a engatinhar. Aí com 1 ano mais ou menos, deveria nascer os dentinhos de cima. E eles se tocam. Aí quando forma essa altura, que é a dimensão vertical que a gente chama, que deveria ser igual a essa, automaticamente a criança sustenta a sua postura, a coluna tem firmeza para ela começar a dar os primeiros passos. Então aqui a gente vê uma pessoa que a gente chama de classe 1 de Engel, uma classificação odontológica, onde o queixo e a boca, onde a mandíbula e a maxila estão numa posição adequada, e isso repercute automaticamente na coluna cervical, na coluna lombar e até na posição dos seus pés. Aqui é o classe 2 que a gente chama, onde o queixo, a mandíbula está posteriorizada e automaticamente ele tem que colocar a cabeça para frente para respirar. Ela acaba alterando toda a postura física, joga a barriga para frente, muda a posição dos pés, e isso repercute na postura comportamental dela, na verdade. Então ela vai ter uma tendência a agir de uma forma mais contida, mais introvertida do que as pessoas que têm o queixo e a posição maxilomandibular de uma forma coerente. E aqui o que a gente chama de classe 3, que é o inverso. O inverso tem a mandíbula para frente, então ele coloca a cabeça para trás. Essas duas últimas acarretam sempre numa retificação da coluna cervical e uma readaptação do corpo para manter esse equilíbrio que vão causar, na verdade, dores posturais e disfunções futuras.
Quando a gente usa a amamentação natural, que a gente diz, essa parte da mandíbula da criança, o movimento de ordenha, ele joga para frente e para trás a mandíbula. Então ele vai fazendo o desenvolvimento desse ramo mandibular para a língua ter espaço na boca. Quando a gente coloca na criança mamadeira, chupeta, esses artifícios, o que acontece? O movimento de sucção que é feito, você coloca, por exemplo, na boca um dedo, qualquer coisa, e faz assim, como se fosse uma chupeta, ele vai estreitando a face, então o músculo vai estreitando o osso, a língua fica sem espaço dentro da boca e acaba entrando aqui na orofaringe. Então ela obstrui a passagem de ar pelo nariz e automaticamente a criança ou o adulto começa a respirar pela boca. Isso na criança pode gerar inúmeros processos respiratórios como amidalite, faringite, rinite, por causa dessa falta de espaço bucal, na verdade. A procura pela biocibernética, na verdade, ela é basicamente por dores, enxaqueca que não tem melhora, dores na coluna que não tem melhora, pessoas com hérnia, pessoas que têm dificuldade de locomoção. E nesses casos, a maioria dos casos anula realmente todos os sintomas. Então, o tratamento pela biocibernética bucal é feito da seguinte forma: a gente sempre vai harmonizar a relação maxilo-mandibular para que essa pessoa tenha uma postura adequada e uma respiração adequada. Isso é feito através de uma aparatologia intrabucal removível. Então aqui são dois aparelhos. Vocês podem ver que não toca na parte da frente. Então a gente aumenta a dimensão vertical da pessoa para dar espaço bucal para a língua e automaticamente, quando você faz isso, a posição da cabeça da pessoa modifica. Então ela volta a respirar. Esse tratamento, para alguns casos, tem uma duração de 3 meses, que são casos de enxaqueca, de dores posturais, dores na coluna, e alguns casos em que você faz a expansão da maxila, você acaba demorando mais tempo. Então pode demorar de 1 ano até 5 anos, dependendo do paciente. E aqui é um outro tipo de aparelho que a gente usa quando uma pessoa tem prótese, por exemplo. Ao invés de restabelecer essa dimensão vertical de uma vez, você coloca um aparelho para você ir aumentando gradativamente, porque a pessoa está habituada, toda a musculatura dela está tudo habituado e programado numa posição. Então você tem que desprogramar primeiro para reprogramar numa nova posição, para que ela possa respirar novamente adequadamente. Então quanto mais antes o profissional intervir, melhor para esse paciente. O melhor tratamento seria a prevenção. Evitar o uso de mamadeiras, de artifícios, de alimentos na primeira infância muito moles, muito pegajosos, exatamente para que a criança, através da mastigação e da trituração, ela exerça essa função da boca e desenvolva o sistema estomatognático para manter essa postura e essa dimensão adequada. Quando você coloca um aparelho, na criança tudo é mais fácil sempre, né? Então automaticamente a criança já tem uma melhora postural imediata. Em 1 ou 2 semanas você já consegue ver que a posição da cabeça dela se modificou e já há uma melhora postural. No adulto algumas vezes demora um pouco mais, mas também você tem em quase 100% dos casos uma melhora também muito rápida. Em torno de 2, 3 meses a pessoa já consegue observar que melhorou a postura dela. Então, aqui a gente vê a arcada dentária de uma tribo indígena, na verdade. Então aqui um jovem que ainda não tem o dente do siso, então provavelmente ele tem menos de 21 anos de idade, mas já tem um pequeno desgaste dos dentes. E aqui um idoso com os dentes completamente desgastados. Isso na nossa cultura não é aceitável, vamos dizer assim. Nenhuma pessoa hoje, por causa da estética, se permitiria ou gostaria de ficar com uma dentição dessa. Mas, apesar disso, esse índio continua ereto, diferente dos nossos idosos. Por quê? O nosso idoso ele desgasta o dente muito rápido, por causa da tensão que a nossa cultura acarreta para ele. Então há uma perda dessa dimensão vertical mais rápido do que a idade dele chegou, na verdade. Então ele vai
de acordo com como você vai perdendo isso, a sua coluna vai encurtando também. O índio, que hoje em dia também já é difícil, porque o índio já está, de certa forma, normatizado, são poucas as tribos que existem índios verdadeiros, vamos dizer assim, índios sem a imposição da nossa cultura, ele vai desgastando isso fisiologicamente com a alimentação. Então, ao mesmo tempo, essa dimensão dele não diminui, é apenas um desgaste dentário, mas através do processo respiratório, isso aqui não é diminuído e ele continua ereto. Porque exatamente através disso a gente vê que a principal função da boca é manter o eixo postural da espécie e de acordo com como está a sua boca, está a sua coluna diretamente ligada um ao outro. E aqui, só para encerrar, eu gosto de botar sempre, né, a Índia amamentando de frente, aqui as filhas eretas e infelizmente a evolução do ser humano como está ficando. Então não é que a tecnologia é nociva, mas a gente tem que saber usar tudo. O excesso é sempre prejudicial em qualquer área. Então, sabendo usar, nada vai te fazer mal. O problema é saber usar.